gostaríamos de colocar assim, nesse momento o que é a terapia na igreja e como essa ferramenta que Deus nos deu se move. Eu mesma, quando conheci o Senhor, que vim para a igreja, logo em seguida, sabendo da terapia, eu já comecei a usar dessa ferramenta e comecei a fazer terapia. E naquele primeiro ano de vida com Cristo, de vida na igreja, eu vi que eu não conhecia nada de Deus, nada de Cristo, da vontade de Cristo, da palavra de Deus. E a terapia foi a arma que o Senhor usou para que eu pudesse me aproximar mais de Deus. Porque foi através dela que eu comecei a ver os problemas que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, os sofismas, as fortalezas, as partes da minha vida, do meu coração, da minha mente, onde eu era prisioneira ainda. E a terapia, ela avançou como a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. A terapia, ela foi a forma como eu mais me aproximei da palavra, né? Ali Jesus pôde ficar face a face comigo, porque muitas vezes a gente vem no culto, numa pregação, e aqueles espíritos que nos aprisionavam, que nos encarceravam, fica ministrando na cabeça da pessoa, do novo crente, daquele que recém está conhecendo o Senhor, né? Que não é bem assim, que não é para ele. Deve ter outra pessoa ali para quem Deus está falando aquela noite. E a terapia é uma forma de, como eu já ouvi um irmão ministrando, é um tete a tete, né? A gente com Deus. Deus está falando conosco ali. O terapeuta, aquele que Deus usa para falar com nós, ouve todas as nossas queixas, né? E ele, depois de orar, depois de buscar na palavra a direção do Senhor, ele apresenta aquilo que Deus trouxe através da palavra e não através de conselho humano. Então não são sofismas, não é o achismo de homem, mas é a direção que Deus tem para a nossa vida, naquelas áreas onde nós estamos com problemas, dificuldades, presos, travados. E os traumas de infância, os traumas da adolescência, os traumas da juventude, tudo ali são levados na presença do Senhor. E eles começam a ser tratados. E aqueles inimigos, aqueles pensamentos, aquelas coisas que nos aprisionavam, começam a ser desmascarados. Então eu vejo que é uma obra de libertação que potencializa e é mais rápida do que aquele que só vem ao culto, vem nos estudos, nas escolas, mas não se dispõe para se abrir com Deus, se abrir para Deus, deixar Deus avançar. Reserva ainda partes do coração. Quando nós reservamos parte do nosso coração, não expomos aquilo para Deus nem para ninguém, ali nós ainda estamos prisioneiros, não deixamos a luz de Cristo entrar. Quando nós nos propomos eu preciso ser curado, eu quero ser tratado, porque eu quero ser livre, eu quero ser liberto, nesse momento, essa decisão interna, ela começa a abrir portas para Cristo, avançar em nós. Nós damos territórios para Cristo. Tem uma palavra que eu queria abrir para nós compartilharmos aqui do que fala um pouco da terapia, né? Que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós vamos para a terapia, que a escritura começa a se abrir para nós, a palavra de Deus começa a falar conosco na nossa vida, ali nós começamos a ser libertos, somos edificados e somos qualificados, capacitados para crescer na estatura espiritual. Saímos da meninice, né? Então eu vejo que para mim foi isso, me sentia muito vítima das circunstâncias, queria muito que a minha razão prevalecesse, os meus conceitos, a minha forma de ver, de enxergar. Nos traumas do passado, a gente só se põe como vítima, né?
como se o mundo fosse um devedor, como se Deus devesse algo para nós. E quando a gente vai para a terapia e tu começa a ouvir e ver Deus agindo através da palavra, como Ele agiu na nossa vida desde criança, como Ele agiu e está agindo ali naquele momento da tua vida, tu começas a ver que tu nunca esteve só. Muitas vezes o Senhor tentou nos acordar, nos trazer para a realidade dEle, para a vontade dEle, e a obstinação do nosso coração, da nossa mente, nos impedia de nos deixar governar. Tem uma outra passagem em Provérbios que diz assim, Provérbios 15, 22. Aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, aqueles projetos, sonhos, planos, vontades que estavam equivocadas, que muitas vezes nós notamos quando chega uma pessoa para a terapia que ela está com um relacionamento íntimo, às vezes fracassado, profissionalmente fracassada, ou com dificuldades em relacionar-se com as pessoas, e se põe numa condição somente de vítima, de que a vida tratou ela de uma forma dura. Aí nós começamos a levar a palavra, mostrar para ela se orientar, para ver aonde ela deixou aquelas brechas na vida dela e permitiu que as trevas avançassem. E tu começas a mostrar para ela como ela reagia diante de cada circunstância. E ali ela começa a voltar à sensatez, ela começa a voltar a retomar a vida dela num padrão segundo Deus. De coisas que muitas vezes elas nem conhecem, né? A direção de Deus, para a direção que ela tomava. Foi ensinada pelos costumes do mundo, pelas tradições do mundo, ensinos que às vezes vêm de geração em geração, que estão equivocados e obstinados e que vão contra Deus. E que por muito tempo pode ter dado certo, mas chega um momento que aquilo fracassa na vida dela. Que ela começa a se deparar com dificuldades intransponíveis. E é nessa hora que eu vejo que a terapia entra como um remédio de Deus, para a pessoa também conhecer como falar com Deus, como aprender a orar, como meditar na palavra e entender a palavra. Então, às vezes tem irmãos que estão há 2, 3 anos na igreja e dizem, mas eu não entendo, Deus não fala comigo. E a terapia, ela é uma maneira de você ter essa conversa mais íntima com a pessoa e poder dizer para ela, mostrar para ela onde Deus está falando com ela. Que Deus fala, que Deus mostra, que Deus dá alertas a ela, mas que a forma errônea que ela agia e como ela pensava impediam de perceber Deus ou de ouvir Deus. E Deus não nos força, né? Ele é muito delicado. Ele nos expõe, nos mostra, mas não força ninguém a uma vontade que nós não queiramos, né? Então, essa ferramenta, ela tem que partir do nosso coração. Nós temos que nos deixar ser visto por Deus. Tem uma passagem que Jesus diz que aqueles que não se aproximam da luz é porque não querem mostrar suas obras, né? Então eu preciso, boas ou más, eu preciso me deixar ser visto por Deus. Que na verdade Deus nos vê o tempo todo, não há nada escondido aos olhos de Deus, né? Tudo está patente aos olhos dele, mas no íntimo a gente tenta se esconder como pessoa, seu eu, o ego, o conceito do que os outros vão dizer. E temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros. Mas quando nós nos abrimos para ser curados, a palavra ela entra em lugares, esconderijos nossos que nós nem sabíamos que existia. Formas erradas de fazermos agir, pensar, que nós nem sabíamos que agíamos daquele jeito e que aquilo desagradava a Deus. Então eu vejo que avança muito, a terapia ela avança muito na obra de libertação. Claro que a pessoa tem que estar disposta, claro que ela tem que querer, ela tem que se abrir. Mas no momento que ela se abre para Deus, a vida dela é transformada, começa a ser transformada. Então tem um ser antes de Cristo, né? Uma pessoa antes de conhecer a verdade, antes de conhecer Jesus, que chega, é liberto das trevas, é liberto do lago de fogo, mas precisa ter ainda, continuar
andando com o Senhor, para ser liberto na sua alma, suas emoções, ser verdadeiramente livre. Lá em João 8,32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele logo em seguida, em João 36, ele diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem um passo a mais. Eu preciso conhecer a verdade, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus, eu preciso conhecer o caminho para andar. E quando eu me abrir para esse caminho, aí Jesus nos liberta, começa a agir em nossas vidas. Quer dizer, eu vou de encontro a Cristo. Eu me deixo ser curada por Ele, eu me deixo ser tratada por Ele. Ali, essa obra de libertação avança e começa a se completar na nossa vida. Eu creio que nós vamos sendo libertos por Deus até o último dia. Mas aquele que se abre, ele anda mais rápido. E as vitórias de Cristo se manifestam com mais largueza na vida dele. Então, o perdão, que é uma coisa que o homem tem muita dificuldade de perdoar. Nós aprendemos isso na igreja, nós aprendemos isso na palavra. Mas já atendi pessoas na terapia com muita dificuldade de perdoar. E que eu conheço a verdade, mas eu não consigo. Então ali é o momento que você vai estar orando com essa pessoa. Você vai caminhar junto com ela. Você vai jejuar por ela. Você vai pagar um preço por ela para que ela tenha forças de se entregar para Cristo. Dela acreditar verdadeiramente que o melhor caminho é o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é o caminho do perdão. E quando a pessoa não consegue perdoar, ela sente que erraram tanto com ela, ou aquilo que aconteceu contra ela foi tão sério, tão grave, que ela não tem o direito de perdoar. E ela trava ali, né? E às vezes fica anos dentro da igreja, ouvindo a palavra do perdão, mas se justificando de que aquela situação é uma situação à parte. É tão grave, é tão sério, que ali Deus entende. Só que Deus não abriu exceção nenhuma sobre o perdão, sobre a obediência, sobre a entrega na sua palavra. Ele é bem claro, né? Que nós só somos perdoados se perdoamos. A oração do Pai Nosso nos ensina: Senhor, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram. Então eu preciso praticar. E essa ferramenta que Deus deu, que é a terapia, eu vejo que é bem para as pessoas que estão com muita dificuldade de obedecer, de se entregar, de serem curados, que tiveram uma caminhada espiritual e em um determinado ponto da sua caminhada foram travadas por algum obstáculo e elas não conseguiram transpor. E aquela montanha ficou impedindo elas de caminhar com Cristo. Então ali elas foram estagnadas na fé. A terapia é um momento que você pode recuperar essas pessoas. E colocando a verdade, colocando a palavra, é tu, ela, Senhor. E ela tem essa oportunidade de ver que é Deus falando com ela, que não tem outro para quem Deus está falando aquela mesma mensagem. É Deus confrontando ela, de que ela precisa crer em Deus, ela precisa crer na sua palavra, ela precisa confiar no Senhor e se entregar para que Deus opere aquele milagre nela. Casos como dependência química, a pessoa quer, mas ela não consegue, aquilo é mais forte que ela. Então, ali nós começamos a compartilhar, a ensinar a pessoa a orar, a buscar o Senhor, a ter experiências mais íntimas com Deus de libertação. Dela entrar na presença de Deus, dela ter sede e fome de Deus, ter vontade de andar com Ele, ter vontade de estar na presença dEle. Eu vejo que essa ferramenta que o Espírito Santo trouxe, que Deus nos deu, ela é um presente mesmo, uma pérola, né? Uma grande pérola que Deus aprove nos oferecer para aqueles que já foram machucados, que foram muito feridos e que estão em condições que assistir um culto, ouvir a palavra e saber o que Jesus quer, parece que não é o suficiente para eles. Eles precisam que alguém ore junto, que alguém pague um preço, que alguém esteja acompanhando ele mais de perto, mostrando várias vezes a mesma coisa na palavra de forma diferente, para que ele então se abra para ela. Deus está certo, eu que preciso ser curado. E quando reconhece que ele depende daquela cura,
que ele precisa daquela cura para ser verdadeiramente feliz. E que se ele tem que perdoar, se ele tem que abrir mão de um direito, aquele direito é muito menor e insignificante perto da cura que ele vai receber. Então aquele que está se sentindo injustiçado, por exemplo, que ele não consegue perdoar, quando ele se abre, quando ele se dá conta através da palavra, através das orações de libertação, do conselho diário ali na palavra e daquele acompanhamento, né, mais íntimo, que ele começa a perceber que o que falta nele, a alegria que falta nele, as bênçãos que ele quer conquistar, estão presas por causa de um perdão que ele vê que é justo não perdoar. Ele é preso em pensamentos de que está certo ele não perdoar. Quando ele se abre para o perdão, ali ele realmente é restaurado nas emoções. As emoções feridas são curadas, aquele sofisma na mente, aquela fortaleza mental é derrubada e ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Ali Deus avançou, ali Cristo avançou, ganhou mais território naquela alma. Mas ele ganhou uma alegria, uma libertação, uma paz interior. Depois que ele prova a primeira vez essa experiência, fica mais fácil dele ser renovado numa outra. Mas já vi casos também da terapia que a pessoa perdoou a primeira vez e quando teve novas experiências ela travou de novo. Tamanha é o sofisma que vem, né? Tamanha os enganos das trevas para tentar prender aquelas almas. E ali a palavra entra de novo com um poder sobrenatural, que é uma pedra que esmiuça a penha, né? Ela é como martelo que esmiuça a penha e ela derruba aquela fortaleza. Ela consegue novamente mostrar para ele a verdade. Porque Satanás ele é muito ardiloso, né? Ele cria situações na vida da pessoa que ela diz, não, agora não dá. Agora erraram comigo em todos os sentidos e eu tenho razão. Uma vez eu ouvi o testemunho de um irmão dizendo, ele compartilhando com a esposa, né? O que tu queres? Tu queres ser feliz ou tu queres ter razão? E com Deus é assim, Ele nos convida todos os dias. Tu queres ser feliz ou tu queres ter a razão? Não importa quem está certo, importa o que eu tenho que fazer para servir a Deus. E perdoar, que é uma das coisas que se trata muito na terapia, é servir a Deus, é caminhar com Cristo. Amém?